Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que já me acompanham aqui. Receba todo o meu carinho e meu abraço, né? E quem está chegando hoje também, receba todo o meu carinho e meu abraço. Sejam todos bem-vindos. Hoje, com muita alegria, muita satisfação, eu venho falar dessa lindeza aqui, ó, muito linda, trazer mais para perto aqui. Olha só. Essa orquídea aqui é a Oceoclades maculata. Ela é originária da África, mas naturalizada em regiões tropicais, né? Essa daqui eu já tenho alguns anos. Olha só, ela é confundida com a espada de São Jorge, porque ela tem essa folha verde assim, ó, e toda manchadinha, né? Essa é uma das características dela, né? A folha é escura e manchadinha, e elas variam de intensidade padrão, né? Tem algumas variedades que mudam um pouco a folha, né? Se tornando ainda mais parecida com a espada de São Jorge, né? Então, muitas pessoas confundem ela com a espada de São Jorge. Incrível é que em várias regiões ela nasce dentro das matas, né? Por baixo das árvores, em lugares bem férteis, onde tem muita matéria orgânica, até folhas que caem, né, e se decompõem, aquela turfazinha que fica, né, aquela folhagem ali toda decomposta. Então fica um solo muito fértil e é aí onde elas surgem, onde elas nascem. Tem uma facilidade muito grande de propagação, né, porque ela auto se poliniza, olha só. Aqui são duas caixinhas de surpresa aqui, né? Vamos dizer assim. Isso aqui é semente, né? Nessa haste aqui, ó, tem duas caixinhas de semente, ó. Tá muito linda elas. Ela varia mais ou menos, né? Variam entre 9 meses a 1 ano para ela abrir aqui essas caixinhas. Às vezes, ela, dependendo do lugar que ela esteja, ela abre um pouquinho mais cedo, mas leva mais ou menos isso para ela abrir e soltar a semente, que é um pozinho que sai. Então, esse pozinho cai em terra fértil, né? E onde ela cai, ela nasce. Essa orquídea, Oceoclades, ela é terrestre, é uma orquídea terrestre. Não é uma orquídea pra gente plantar em árvore, em casca de pinos, não é. É uma orquídea terrestre. Ela, já eu falo sobre o substrato dela, né? Então, ela é nascida no chão, né? Em terra fértil. E pode cultivar ela em vaso com substrato, com terra, né? Uma terra boa, fértil. A gente já vai falar já. Vamos falar dela passo a passo, né? Então, como já falei das folhas, né? Então, vamos falar agora das flores. As flores são pequenas, né? Geralmente arroxeada. Olha aqui o tamanho, ó. O labelo branco. Muda, às vezes, algumas mudam um pouquinho, dependendo da variedade. Mas geralmente são roxeadas com o labelo branco e manchas vermelhas escuras na base, né? Que é essa aqui, ó. Então, essas manchinhas vermelhas aqui, ó, na base dela. Essa é característica dessa florzinha. Olha que lindo. Muito pequenininha a flor, olha. Aqui, meu dedo, e ela, como é tão pequenininha, né? Aqui os botões, essa haste dela chega a mais ou menos 40 centímetros, pode chegar até a 40 centímetros, até mais um pouquinho, dependendo do substrato, né? Do local que ela esteja. Então, olha só os botões. Nessa haste, ela vem mais ou menos de 12 a 15 florzinhas. Essa haste geralmente bota. E ela auto se poliniza a ponto de transformar em semente, né? A floração dela geralmente é no outono,
que foi justamente onde ela deu essa primeira flor aqui, olha só. E germinou, não é germinou não, é polinizou, deu essas duas sementes. E essa haste aqui, ela tá dando agora já é o quê? Quase final do inverno, e ela resolveu dar novamente essa haste floral e florida aqui, vou explicar por quê. Em todo período frio, ela pode dar floração, mas é mais provável no outono. O que aconteceu dela estar florindo agora, já quase no final do inverno, é que aonde ela estava tomou bastante água e de chuva, né? Tava chovendo muito e ela simplesmente encharcou, né? Como tava na paredezinha da minha área, então a drenagem dela fechou, né? Porque tava na base, no que tá aqui, então fecha. Então, não estava escorrendo muita água que ela estava pegando. Então, o que aconteceu? Aconteceu dois problemas. Aqui, ó, fungo na folha. Esse fungo aqui é causado pelo encharcamento, né? Por muita água, ou seja, não estava drenando. Olha só. E aqui. Então, passei produtos aqui, mas vou ter que observar se continuar crescendo o fungo, eu vou cortar a folha até onde está o fungo, abaixo um pouquinho. Então, é melhor perder as folhas do que perder a planta toda. Então, passei produto agora e vou observar. Não vou regar ela e colocar ela em lugar mais ventilado, onde ela possa secar o substrato um pouco mais. O substrato da planta não deve secar totalmente, mas como agora a gente está no inverno muito frio, não tem problema se o substrato ficar sequinho. Então, o outro problema, né, do encharcamento foi isso aqui, ó. As raízes dela apodreceu algumas, essa parte aqui, ó, todinha das raízes apodreceram e veio... Então, o que é que a planta entendeu, né? Além de causar o fungo, apodreceu a raiz, a planta entendeu que ia morrer. Então, o que ela fez? Garantiu a sua espécie. Então, ela dá haste floral para polinizar e garantir a sua espécie. Isso é uma forma de defesa da planta, né? De perpetuar a sua espécie. Então, é isso que as orquídeas fazem quando elas estão prestes a morrer, estão achando que vão morrer, elas dão uma haste floral na tentativa de dar suas sementes e perpetuar a sua espécie, né? Então, isso é característico das orquídeas, né? Esse desespero dela da haste para que ela continue perpetuando, né, a sua espécie. Bom, já falei sobre isso, né? Então, o encharcamento causa isso, o encharcamento causa apodrecimento e fungo e pode levar a planta à morte, né? Então, ela precisa de um substrato, né? Vamos falar logo do substrato. O substrato precisa ser poroso, né? Rico em matéria orgânica, mas que seja poroso, que seja um substrato que tenha uma drenagem fácil, né, para não acumular água, não ficar encharcado. E ter cuidado no vaso. Esse aqui encharcou justamente como eu disse, ficou muito vedado aqui, então ficou segurando água, porque tava batendo água todos os dias nela, né? Então, no inverno, tem que tirar um pouquinho ela do canto, a não ser que ela esteja tomando chuva, mas que possa drenar bem aqui, que não esteja em base assim, em cima de pedra brita, de coisas assim que facilite a passagem da água do vaso, que foi o meu problema ter colocado ela numa superfície lisa e aí ela vedou e acumulou água aqui, né? Bom, mas ela está bem, tá com esse probleminha de fungo e tudo que eu vou ficar observando, mas ela não só deu a haste floral, né, como também deu novos pecíolos do bulbo. Esse daqui, ó, vem aqui, ó. Essa aqui é nova e tá boa, ó. Tá saindo, surgiu agora. Essa daqui, ela tá bem. E
surgiu essa aqui também, ó, tá vendo? Então, ela está bem e tem outro surgindo aqui por trás, ó, tá vendo? Tem outro surgindo. Então, isso significa que ela está bem, né? Só temos que observar essa questão do fungo, não deixar mais encharcar. E já passei produtos, né? Vamos ver se vai estacionar. Gente, o produto que eu passei foi o detergente contra as bactérias. E também vou passar o pinho-sol, porque o pinho-sol também é bom. Então, não pode deixar ela tomar sol, né? Para evitar a queimadura nas folhas. Essa daqui já está amarelando, porque também está no tempo dela descartar. Ela, com o tempo, ela descarta. Porque esse bulbo aqui, ó, esse pecíolo do bulbo já deu esse, deu haste floral e deu esse outro. Então, é provável que ela vai descartar essa folha, então não tem problema. Bom, já falei das flores, né? São pequenininhas, arroxeadas, né? A haste floral, que tem uns 40 centímetros, né? E pode chegar até mais um pouquinho, dependendo da localidade que ela esteja e do substrato, né? E já falamos que o substrato não deve ficar encharcado, né? Então, depois eu vou dizer como fazer o substrato para plantar ela. Vamos falar do peceu do bulbo, né? O peceu do bulbo, né? É isso aqui. Tá vendo? São esses verdinhos. Ele é pequeno e unifoliar, né? Coriáceo, ó. Se ao tocar, a gente sente a textura que ele parece um couro, por isso que é coriáceo. E verde escuro, ele se torna um pouquinho mais verde do que a folha, né? Um pouquinho mais escuro do que a folha. Seguido de folhas que deve medir mais ou menos 20 a 25 centímetros. É uma folha dela, ó. Seguido. Esse é o tamanho dela, mais ou menos, de 20 a 25 centímetros. E o crescimento dela, né? Como ela é terrestre, o crescimento dela é muito vigoroso. Logo, logo ela desenvolve, dá peceu do bulbo. E eu vou mostrar a você já já como ela cresce realmente rápido, né? Então, a iluminação dela deve ser aquela iluminação que não pegue sol, mas pode ser um solzinho filtrado, né? Debaixo de árvore, de outras plantas, ela vai muito bem. Se for dentro de casa, pode ser em varandas e janela, que seja bem iluminada, né? Ela precisa de boa iluminação para dar flores na sua época, né? Que a sua época é outono, aí nessa época dá floração. Como eu falei, agora no final do inverno ela floriu por conta da grande umidade e ter perdido algumas raízes, ela entendeu que ia morrer e garantiu a sua espécie, né? Perpetuar a sua espécie. Bom, vamos falar agora vamos falar agora, né, do substrato, né? Como é que a gente pode fazer o substrato? Lembrando que o substrato, ele não precisa secar completamente. Quando for secando, então a gente já rega, né? Então, lembrando aí, né? A rega, ela deve ser feita moderadamente, mas não encharcando, mas também não deixar secar totalmente, né? Que ela é uma planta que gosta de umidade. Por viver debaixo das árvores e tudo, sempre tem aquela terrinha úmida. Olha só, essa daqui tá as raízes, ó, esse peceu do bulbo aqui está com as raízes perfeitas, né? Bem, esse aqui, ó, não foi que apodreceu, não foi nada. É o tempo dela perder a folha. Quando ela perde a folha, ela perde aqui, ó, nesse peceu do bulbo. Fica o peceu do bulbo aqui, né, para dar nutrientes e surgir novos bulbos. Depois dele veio isso aqui, né? Então, são os segmentos. Geralmente, esse vai dar outro, ou para lá ou para cá. Ela não tem um caminho certo, não sai caminhando para um lugar só. Às vezes, o peceu do bulbo dá para lá ou para cá. Esse aqui mesmo, ó, já deu aqui, ó. Então, esse deu
essa aqui, esse outro pecíolo do bulbo, né? Tá só uma folha ainda, não tem o bulbo, ó, tá vendo? Ela abriu agora, tem só as partezinhas que ela abriu, não tem ainda o bulbo. Esse aqui é desse e esse aqui também é desse, ou seja, esse bulbo já deu dois, um pra cá e outro pra lá. E vejamos esse outro aqui, ó, que tá surgindo, é uma nova folha que tá vindo. E essa folha é desse outro pecíolo do bulbo aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui se dá pra mostrar, ó. Desse aqui. Interessante que junto dele vem outro, que é desse outro aqui, pecíolo do bulbo. Então, eles vão colocando de todos os lados, vai virando uma torceira. Então, a propagação dela, além de sementes, né, que isso aqui a semente é muito demorada, só na natureza mesmo que a semente ela germina e nasce, né? Porque lá no sítio da minha irmã mesmo, né? Eu tinha essa daqui que foi uma amiga minha que me deu. E quando minha irmã comprou um sítio, né? Que ela me convidou para ir lá, foi a primeira coisa que eu vi debaixo das árvores, percebi, foi esse tipo de orquídea lá. Aí ela tem duas espécies lá, que é diferente, né? Duas variedades sendo dessa mesma, só que sendo duas variedades diferentes, tem no sítio dela. Então, achei super interessante observar que nasce bastante lá no chão, debaixo das árvores, e é provável que seja através das sementes, né? Vou fazer o teste dessa daqui, colocando no próprio vaso e ver se vai surgir, se vai realmente germinar. Então, vou deixar que caia, né? Que quando ela abrir, cai a semente aqui e ver o que vai acontecer, né? Vamos fazer o teste, né? Bom, então, a divisão de torceira é a forma da gente fazer a propagação mais rápida. Interessante, gente, que fala que a gente deve pegar um bulbo desse, por exemplo, ver se ele tem um segmento que surge, né? Como, por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ver se dá para perceber. Olha só, esse aqui está com um bulbozinho pequenininho aqui, ó. Então, quando tá assim, a gente já pode tirar um bulbo desse com o filhotinho e com as raízes para fazer a divisão. Só que eu não gosto de mexer em orquídea assim. Mas aconteceu um acidente, acidentalmente eu fui manusear ela, essa daqui, e ela quebrou essa parte aqui, gente. Ela é muito fácil de soltar do bulbo. Então, quebrou-se do bulbo e eu fiquei muito triste, porque quebrou essa folha aqui, é novinha, uma dessa aqui. Então, eu fui e coloquei num vasinho, né, porque eu fiquei triste, né, de perder a folha, como esse aqui também, ó, acabou de cair. Esse aqui, ó. Acabou de cair ali, né? Tava aqui bem grudadinho, mas, ó, tava aqui bem grudadinho, só em tocar, ele caiu, olha. Então, eu vou colocar ele aqui, né, deixar ele aqui, simplesmente e não mexer. Então, uma dessa aqui, tava a folha ainda começando a abrir, a folha tava assim, como essa aqui, ó. Porque quando a gente vai manuseando ela, se tocar muito, realmente ela cai, ela é bem frágilzinha, muito pequenininha, é onde fica no bulbo, a separação dela do bulbo. Então, ela tava assim, né, um pouquinho maior, já tava começando a abrir, e eu fiquei muito triste, então eu fiz o quê? Coloquei ela em um vasinho e deixei só pra ficar ali de lembrança, só que pra surpresa minha, olha o que aconteceu. Surgiu o bulbo, a folha cresceu, abriu, olha só, e o pecíolo do bulbo apareceu, ó. E quando eu olhei, estava com raiz, então ela tá cheia de raiz, olha só aqui, raiz dela, ó. Isso aqui é raiz, tá vendo? Uma raiz bem grossa. Então, eu percebi aqui, ó, a raiz dela tá crescendo, tá vendo? Aqui, essa parte branca aqui é raiz dela.
Então, percebi aqui em cima e ela surgiu o bulbo. Então, aqui já é uma nova muda. Esse bulbo aqui vai dar outras brotação no tempo certo. Quando a gente menos esperar, vai surgir brotinhos aqui, uma nova folha. Tá vendo? Aí, branquinho. Então, isso aqui já é um novo broto que vem aqui, ó. Viu? Essa partezinha branquinha aqui, ó. Então, acontece isso. Se tira uma folha dessa ou cair, por exemplo, se cortar ela aqui embaixo, puxar ela, sair, pode plantar, deixar ela bem firme num vasinho, que ela vai surgir o bulbo. Não garanto esse aqui, eu não sei, que tá muito pequenininho, mas na natureza tudo é possível, né? Então, é isso, gente. Essa foi a apresentação da maculata, né? Da orquídea maculata. Falei de substrato, gente. Não falei de substrato, né? Eu vou dar a dica agora do substrato. Como é que vai fazer o substrato dela, né? Então, vamos fazer uma misturinha de matéria orgânica, né? Terra vegetal, humus de minhoca ou esterco bem curado, ou simplesmente a folha decomposta, né? Folhas decompostas, secas decompostas, também pode fazer essa mistura. Um pouco de areia grossa e pronto, já faz essa mistura. Uma terrinha bem rica em matéria orgânica, ela vai se dar muito bem, gente. Então, é isso, por hoje é só. Se você achou interessante o conteúdo, né? E alguém que se interessa, né, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, quem tá chegando agora, e ative o sininho para receber notificação dos vídeos novos que eu postar. E não esquece de curtir o vídeo, gente. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada pessoa que passar por aqui, por esse vídeo. Que cada pessoa que também que curtiu, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, fiquem todos com Deus. Beijo no coração de todos.